E como saber se o que se o que o ser humano, se pelo que o ser humano se interessa, se é algo benéfico, se é algo produtivo? Muito simples. Primeira coisa, depende a fase que esse ser humano está, porque tudo que for de interesse vai estar ligado à fase. Então, se eu não cumprir as primeiras fases, nas outras eu vou ter que cumprir. Só que o que vai acontecer é que a gente está mais distante dessas fases, desse conhecimento primário. Então, nós vamos ter que fazer um recurso toda uma vivência, toda uma experiência para poder sanar aquela necessidade, aquele interesse. Aí que se criam as formas de relacionamento, os dramas de controle, a mentira. E no caso da criança, como identificar o que ela se interessa, sabe? Fisicamente ela mostra pelo que ela se interessa. É claro que uma criança que está em desordem vai se interessar por algo que ela está viciada, por exemplo, um eletrônico. Né? Nem sempre nós vamos identificar superficialmente, nem sempre. Mas o que a gente precisa fazer com a criança? Atender a necessidade para completar a linguagem. Se ela está se interessando pelo eletrônico e eu sei que ela mal consegue se conversar, se comunicar, eu não posso botar isso de interesse. Porque existem coisas que nos interessam porque a gente caiu naquilo na hora errada. Sexualidade, o eletrônico, as drogas. Tudo isso vai nos interessar, porque primeiro mal é apresentado. E quando isso cai numa fase errada, a gente vai se interessar. Tudo que é visto eu vou me interessar. É por isso que o ambiente precisa cuidar do que ele alimenta essa criança. Porque se eu estou em casa e eu vejo um filme de sexo, eu vou me interessar por aquilo. Aquilo é um relacionamento. Mas com 5 anos, será que eu sei o que é aquilo? Com 8? Com 14? Nós não sabemos de fato o que nós vemos. Por isso a gente tem que ter um cuidado. O ambiente precisa cuidar de nós. Nós somos um resultado do nosso ambiente. E da nossa forma de lidar com essas situações, né? Ou seja, pelo que a criança se interessa, nem sempre é o que deve ser dado a ela. Porque se não for a fase certa, nós podemos bagunçar tudo isso, né? Nós podemos prejudicar o intelecto dando exatamente o que ela quer. Não, nós temos que ter um sensor, nós, ambiente, mãe, pai, professor, adulto, alguém com mais consciência, nem sempre tem mais, né? Mas esse ambiente precisa cuidar dos primeiros 7 anos. A fase em que a criança está. Da fase em que a criança está. E eu até botaria os primeiros 14 anos. Os primeiros 14 anos. Por quê? Esses 7 anos depois são a manifestação dos primeiros 7. Então esses 14 anos são muito mais importantes do que só os primeiros 7 anos. Aí eu cuido de 7 anos e depois eu deixo aquilo livre, sem cuidado algum. Não, a gente precisa sim cuidar com profundidade de tudo isso, né? Mas esses 7 anos depois, até os 14, é um período de preparação para a sexualidade, de transição para uma vida sexual. Então talvez eles sejam mais, os pais ou os profs tenham que estar muito mais presentes nessa fase. Porque a primeira fase é muito automática. Se a gente cuidar do ambiente, a criança vai explorar e a gente estimula, ela vai conhecer a realidade. Ela vai questionar a realidade, ela vai conhecer. Mas depois, o que ela vai fazer com isso que ela conheceu é o período da sexualidade. Tudo que ela adquiriu e que ela aprendeu, ela vai usar no seu período de transição para a vida sexual. E vai manifestar a sua sexualidade em sociedade. Então, qual período é mais importante? Nenhum. Os dois são muito importantes. E até esse adolescente estiver seguro, poxa, a gente tem que acompanhar.
de certa forma, é uma criação de uma visão coletiva, altruísta. Não existe, de fato, essa independência. De fato, não existe isso. Nós cuidamos um do outro para sempre. O médico cuida da gente, o porteiro cuida, o guarda cuida, a prof cuida, a pessoa que faz vacina, a pessoa que faz o pão. Está todo mundo cuidando de todos, né? Então, essa educação para a independência, eu não sei se ela é profunda. Porque, de fato, nós não somos independentes. Nós somos dependentes um do outro e desse organismo inteiro. Eu acho que isso não é realidade. Acho que isso é um artifício dentro da educação, dentro do nosso sistema de vida. Ser independente dentro desse organismo, ou seja, não é nem ser independente, é ser consciente, é ser produtivo. O que eu devo fazer? Da sua função, o seu papel dentro desse organismo. Mas ser independente, não sei se é possível.